Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais uma aula de lógica de programação na prática. Na aula de hoje eu vou mostrar para vocês um jogo bem básico feito em C. As bibliotecas que vão ser utilizadas nesse jogo são a Studio.h, uma biblioteca básica de C, a stdlib, que é uma biblioteca de alocação de memória e manipulação, e a Time.h, que é uma biblioteca de manipulação de data e hora. Também vão ser utilizados alguns comandos que foram apresentados nas últimas aulas, como o if-else, else-if, for e apenas esses. Não foi utilizado switch case e nem mesmo while. Para começar, a gente declara três variáveis do tipo int, uma variável num para guardar um número aleatório, uma variável resp para guardar a resposta do usuário, uma variável quant para guardar a quantidade de vezes que o programa vai se repetir, ou quantidade de turnos ou vezes até mesmo do usuário. Tu que decide qual seria o nome. Para a gente poder gerar um número aleatório, vamos ter que utilizar a função srand da biblioteca stdlib. O que srand faz? Ele gera uma semente de números aleatórios. A gente pode utilizar o srand sem o time null, só que qual é o problema disso? Se não for utilizado o time null, a semente de números aleatórios vai sempre ser exatamente a mesma. Ou seja, o número aleatório também vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, pode ser que o resultado desse srand aqui vai ser um 1. Não importa quantas vezes eu rode esse programa, esse número aleatório sempre vai ser 1. A única maneira de evitar isso seria reiniciando o computador. Ao a gente utilizar a time null, que vem da biblioteca time.h, isso não acontece por quê? Como uma semente de números aleatórios, vai ser utilizado o valor que o time null retorna. E ele retorna o número de segundos que se passaram desde a época de 1 de janeiro de 1970, nesse horário específico aqui. Tendo essa semente de números aleatórios feita, através desse srand, precisamos guardar ela dentro da variável num, que vai ser onde vai ficar o número aleatório. A gente faz isso fazendo o num é igual ao rand porcentagem 9 mais 1. O que esse rand porcentagem faz? Rand porcentagem, ele pega um número aleatório se baseando nessa semente, de 0 até o maior valor que a variável consegue segurar. No caso pode ser um int, pode ser um float. Se a gente quer determinar um limite de até onde esse rand vai pegar, a gente só tem que adicionar um número depois do porcentagem. Nesse caso aqui ele vai pegar um número de 0 até 10. Mas digamos que tu não quer que ele pegue o 0. Ok, a gente só adiciona mais 1 do lado do número. O que isso vai fazer? Ele vai pegar o número aleatório mais 1. No caso, digamos que saiu um 2. Vai fazer 2 mais 1, vai dar 3. Esse caso, fazer isso aqui evita por completo que vá sair um 0 de algum jeito. Mas qual é o problema que tem nisso? Digamos que ele sai um 10. Ele vai fazer 10 mais 1, vai dar 11. Então, nesse programa, vamos ter que utilizar um 9, porque ele vai pegar números de 1 até 10. Que aí se sair 8, ele vai dar 9, porque 8 mais 1, 9. Se sair 9, ele vai dar 10, porque 9 mais 1, 10. Vamos apagar isso daqui rapidinho. Aliás, todos esses comentários que estão aqui, tudo isso daqui, eu vou deixar esse código inteiro, todo o programa, na descrição do vídeo, junto com os comentários. Caso você queira pegar o código e testar na tua própria máquina. Muito bem. Tendo esse número aleatório aqui feito, a gente tem que botar algumas mensagens amigáveis para o usuário. A gente começa, pelo menos eu sempre começo com um printf contra /n, para deixar limpo essa parte aqui onde está os C2 pontos, que isso aqui vai basicamente pular uma linha, e aí sim ele vai fazer esses printfs. Bem-vindo ao jogo de adivinhação, blá blá blá, você tem 3 tentativas, o número está entre 1 e 10. Ok. Tendo essas mensagens escritas aí, umas coisas bem simples, nada complexo, a gente tem que criar um laço de repetição. Nesse caso, eu utilizei um for. Normalmente a estrutura do for segue esse formato: quantidade, ou a variável que tu estiver usando, um valor para ela, pode ser um valor fixo como 0, 2, 3, ou pode ser até mesmo o valor de outra variável. Por exemplo, quant igual a num, contanto que elas sejam exatamente do mesmo tipo. Tu não pode tentar misturar uma variável do tipo int com uma variável do tipo float, que elas são diferentes. Int apenas guarda números inteiros, enquanto float apenas guarda números com vírgula, números fracionados.
ponto e vírgula, a condição para essa repetição, no caso, quant tem que ser maior ou igual a zero, ponto e vírgula de novo, e o que vai ser feito com a variável, no caso, menos menos, porque eu tenho um limite de quantas vezes ela vai se repetir, começando a partir do 2. Só que o que eu fiz nesse for aqui de baixo? Eu removi a primeira parte onde eu declaro qual vai ser o valor inicial de quant. Por que eu fiz isso? Porque eu já declarei a existência do quant aqui em cima. Digamos que eu fosse, nesse código aqui, fosse ter outros fors que utilizam o quant como uma variável de repetição. Aí, por algum motivo, não sei, eu quero alterar o valor de quant. Eu teria que manualmente ir em cada um desses fors e alterar o valor de quant. Só que ao eu fazer isso daqui, onde eu omito a primeira parte do quant e declaro ela aqui em cima, eu só preciso alterar a quantidade dele aqui, o valor dele aqui na verdade. Alterei aqui, ele vai alterar no código inteiro. Isso aqui tu pode fazer contanto que a variável que vai ser usada como contador aqui, né, ela tenha sido declarada com o valor antes da criação do for. Porque é o jeito que o computador lê, que ele lê de cima para baixo. Então, se ele chegar aqui e quantidade não tivesse sido criada ainda, ele vai dar erro, ele não vai conseguir fazer o comando. Tendo isso feito... pera aí. Também existe outra maneira de eu declarar essa quantidade aqui, ó, tendo um valor fixo, para precisar ter só uma vez. Aqui onde eu declarei as bibliotecas, eu posso simplesmente escrever define quant 2, sem ponto e vírgula nem nada. Só isso daqui transforma ela numa variável global, que pode ser acessada em qualquer parte do código e sempre vai ter esse valor. Sempre que eu escrever quant, eu vou saber que quant tem esse valor guardado dentro dele. Vamos remover isso daqui, senão vai dar erro no código, né? Aliás, eu nem rodei o código, agora que eu parei pra pensar. Aqui. Tendo esse for feito, a gente começa agora a fazer o joguinho. Vamos botar um printf para o usuário saber o que ele tem que fazer, né? Escolher um número e vamos utilizar a função scanf, que é da própria biblioteca studio.h. O que scanf faz? Ele vai pegar a próxima entrada de informação que o usuário botar no terminal. Só que para fazer isso ele também vai precisar de uma máscara. No caso, essa máscara é o percentual D. Existem várias máscaras. O percentual D é para números inteiros, o percentual F é para números float, que seriam números com vírgula, números fracionados. O percentual C seria para caracteres, uma letra, um número ou um símbolo. Ele não vai ser tratado como um número matemático, assim como uma letra. A gente declara qual vai ser a máscara que vai ser utilizada, né? Percentual D. Botamos uma vírgula e a gente declara aonde que esse valor vai ser guardado. No caso, a gente vai guardar ele dentro da variável resposta. Só que também é necessário que a gente bote esse e comercial aqui. Aqui, esse e. Caso eu não bote esse e comercial, ele até guarda dentro esse número, esse valor, dentro da variável resposta, mas ele... como é que se diz? Ele não ficaria fixo, ele poderia ser apagado a qualquer momento facilmente. Se eu boto assim, ele fica fixo dentro da variável resposta enquanto o código estiver sendo executado. Assim que ele terminar de ser executado, ele vai ser apagado da memória do computador. Eu poderia entrar mais a fundo sobre esse percentual resp aqui, só que aí entraria numa matéria mais complexa e vocês provavelmente vão ver bem mais à frente nessa matéria de programação, que envolveria ponteiros, endereço de memória e outras coisas. Beleza, a gente bota esse scanf aqui, ele vai pegar a resposta do usuário, e aí a gente tem que comparar a resposta do usuário com o valor o valor aleatório gerado, através de um if. O primeiro if que a gente faz é para checar se a resposta é igual a um número que foi gerado. Caso ele for, ela demonstra uma mensagem de vitória. Printf, você acertou, e a gente executa um break. O que é esse break? Ele é um comando de C que forçadamente faz com que o programa saia desse loop de repetição for aqui. Ele executa o break, ele força o programa a sair do for, e como não tem nada depois do for, o programa acaba.
Ele só vai mostrar essa última mensagem aqui, você acertou e deu, acabou o joguinho. Mas caso a resposta do usuário não seja igual ao número, no caso ele errou, a gente tem que mostrar uma mensagem de erro. Nesse caso, a gente usa um else if. Também vamos utilizar um else, mas primeiro eu vou explicar o else if. Ele checa se a quantidade de turnos de chances ou vezes do jogador está acima de 0. Caso ela esteja acima, ela só mostra uma mensagem de erro. E aí utilizamos de novo a máscara de inteiros, o percentual D, e pedimos para ele mostrar o que está guardado dentro da variável quantidade, para o jogador saber quantas tentativas ele ainda tem sobrando. Agora, o porquê que eu usei um else if e não só um else normal? Como dá para ver, existe um else aqui. Quando o programa executar, ele vai ver que resposta não é igual ao número. E aí ele vai checar se esse else if aqui é verdade. Se ele for verdade, ele executa isso daqui e ignora isso. Por que ele tem que ignorar isso? Porque aqui essa é a mensagem de derrota. Caso o jogador não tenha mais nenhuma tentativa sobrando, ele executa esse daqui, ele vai mostrar uma mensagem de derrota e vai dar um break que vai sair da repetição e vai terminar o código. Muito bem. Vamos passar agora para as dicas. É aqui, ó. Antes que eu esqueça. Esse printf contra /n aqui é só para deixar o código mais organizado e mais limpo. Tu pode remover ele sem problemas, que não vai alterar nada do código. Ele só vai ficar um pouco mais bagunçado na saída aqui, porque não vai ter uma linha separando os diálogos, né? O jogo possui duas dicas, na verdade. Por mais que aqui apareça dica 1, dica 1 alter e dica 2. A primeira dica a gente vai checar primeiro se a resposta que o usuário botou ela é menor do que o número aleatório gerado. E tem que usar o e-comercial duas vezes para ser uma condição que tenha duas condições, né? Uma condição que tenha duas condições. Bem, ele checa também se a quantidade está maior que 1. Caso essas duas coisas aqui sejam verdades, a resposta é menor que o número e a quantidade é maior que 1, ele solta a primeira dica. No caso, o número secreto é maior do que a resposta. Mas também tem a possibilidade do número ser menor que a resposta. Não, pera. Número secreto... Isso aqui é no caso do número secreto ser maior do que a resposta. Estou me confundindo um pouquinho. Nesse caso a gente também usa um else if de novo, que é no caso da resposta do usuário ser um número maior do que o aleatório gerado. Aí sim, a gente mostra uma mensagem falando que ele é menor. Caso, mesmo tendo essa dica aqui, o usuário ainda não tenha acertado o número aleatório, a gente faz um último if, que é para a última dica, que é a dica 2. Se a quantidade for igual a 1, segunda dica. E dentro desse if, a gente faz outro if. Tu pode ter quantos ifs tu quiser dentro de um if. Tu pode fazer um if que tem if, que tem outro if, que tem outro if, que tem outro if. E no final tem, talvez, sei lá, um else if. Ou até mesmo um for dentro dele. Tu pode fazer isso. Por que tu faria isso, eu não sei. Mas é possível, tu pode fazer sem problemas. No caso, a gente quer checar se o número é divisível por 2. Num, o número aleatório gerado. Porcentagem, o computador entende que ele quer ver se isso aqui é divisível por isso daqui. E aí ele checa se isso daqui é verdade. No caso, 0 em C significa verdade e 1 significa false. Isso aqui é um boolean. Em Java a gente tem um tipo de dado chamado de boolean, que ele retorna 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Mas em C a gente não tem isso daqui, então a gente usa 0 ou 1. Caso isso daqui inteiro seja verdade, o número secreto é par. Ele é par. Ele é divisível por 2, é par. Se não, ele é ímpar. Nem vai precisar fazer um else if, porque caso ele não seja divisível por 2, significa que ele é ímpar direto. A gente bota essa dica aqui para o usuário e terminou o if. Terminou o for também. Ele vai fazer tudo isso daqui e vai repetir mais uma vez. Vai repetir mais uma vez e deu. Acabou o joguinho. Aqui, ó.
Bem-vindo ao jogo da adivinhação. Você tem 3 tentativas para acertar o número secreto e o número sorteado estará entre 1 e 10. Vamos chutar aqui a 2 e esperar que eu não acabe acertando o número direto mesmo. Ok. Você errou, lhe resta 2 tentativas. Primeira dica: o número secreto é maior que 2. Vamos tentar um 5. Você errou, lhe resta 1 tentativa. O número secreto é ímpar. Beleza, é maior que 2. Não sei se é maior que 5 ou menor. Vamos chutar aqui um 3. Você perdeu, o número secreto era 7. Como você tá vendo, ele saiu do programa já, né? Já apareceu o C2 pontos, que significa que o programa já terminou. Vamos dar um clear para limpar o terminal. Bem, como eu mostrei para vocês agora, né? É um código bem simples. Eu usei só if, else, if e for. Nada que vocês não tenham visto na última aula. E é isso. Obrigado pela paciência, obrigado pela atenção. E tenham um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.